Graça e paz, irmãos. É uma alegria estar aqui com vocês desde ontem e falando agora no segundo aniversário da Comunidade Batista aqui brasileira de Orlando. E é uma alegria porque sempre que volto, eu fui pastor, o Lécio falou esses dias, eu fui pastor em Atlanta em 2007 e 2009 e fui pastor de brasileiros como vocês. Então a gente aprende a amar o brasileiro que mora aqui, que luta, que é vitorioso, não é fácil morar numa outra cultura. Então até hoje a gente tem aí as ovelhas aqui, eu venho aos Estados Unidos rever esses irmãos e lembrar com alegria de um povo querido como vocês. Eu fiquei encantado com essa moçadinha aqui novinha, querendo levar tudo para casa, tudo lindos aí. Eu tenho uma filha de 17 anos, outra de 22. Quero mostrar minha família para você antes de começar aqui. Eu acho que temos aí essa igreja que eu sou pastor, a Igreja Batista do Cambuí, em Campinas. Cambuí é um bairro tido como um bairro charmoso em Campinas, e é mesmo, não é como o Windermere, que é muito mais lindo, logicamente, mas é um bairro muito gostoso, é um bairro noturno, muitas lanchonetes e outros mais, uma vida ativa ali, e eu queria falar da minha família. Pode passar, acho que... vamos lá, eu te dei o controle para encaixar, vamos ver se vai. Isso, foi a imagem da igreja de dentro, isso, próximo também, ok, um pouquinho mais para frente, a família. Então essa é minha família, eu sou casado há 28 anos, a Edilene, minha esposa, ela é psicóloga clínica, e ao meu lado aí esquerdo, aqui da minha esquerda tem a Ananda, 22 anos, formada agora em psicologia pela USP, formou-se em dezembro. E aí a caçula ao lado da mãe, 17 anos, acabou de entrar também na faculdade. E aí, queridos, eu lembro quando eu conheci a Edi, só voltando um pouquinho, quando eu conheci a Edi, minha esposa, eu falei, Senhor, é bonita demais, é muita areia pro meu caminhãozinho. Deus falou assim, faz 2 viagens, mas vai que é tua. Eu fiz 2 viagens, e aí Deus mandou mais 2 meninas, e 2 que eu não escolhi, mas elas escolheram. Vai passar por isso, Lécio. Tá orando? Não, mas eu dei graça a Deus, são 2 bons meninos, o Mateus, que namora a caçula, e o Bruno, que namora a mais velha, são bênçãos para nós também. O mais velho, o que namora a mais velha, já namora há muito tempo, já me chama de Elias, o outro me chama de pastor ainda. Não perdeu o medo, mas tudo bem, me chama de pastor, não me chama de Elias. Mas é a família querida e tem sido bom servir a Deus há 7 anos ali no Cambuí, em Campinas. Já disse aqui, ontem no seminário de liderança e hoje de manhã, que o Lécio é um grande amigo, e eu dos 6 anos seguidos que eu convido preletores para pregar no aniversário da igreja, lá no Cambuí, o Lécio já foi convidado para pregar em 3 aniversários. Pode imaginar o quanto eu gosto dele e a igreja gosta dele. E ele me disse, né, olha, se convidar mais uma vez, vai ter que pedir a minha carta. E eu disse, então pode pedir, porque está convidado para esse ano outra vez. Ele é muito querido. Agora, é o seguinte, eu aprendi aqui que eu vi. Olha, essa igreja tem um grande pastor, mas a mulher do pastor aqui é demais, a Poliana. Então, se perder o Lécio, tudo bem, mas a Poliana vocês não percam, não. A Poliana é joia demais. Trabalha, aquela baixinha correndo para cá e para lá, fazendo a obra. Mas gente que ama o reino de Deus. Gente que ama o reino de Deus. Hoje de manhã, queridos, eu falei com vocês uma mensagem para você como cristão, como pessoa, sobre ser um vaso na mão do oleiro. E o Lécio pediu para que hoje à noite eu falasse e trouxesse algo para a igreja. Mas eu quero pensar o seguinte, eu quero hoje falar um pouquinho do plano, do sonho de Deus para esta igreja e do seu lugar neste plano. Eu espero que você ame, é um privilégio estar aqui no 2º ano. Eu lembrei quando vinha para cá pregar, e eu sei que vai ter bolo, né, Lécio? Eu lembrei que um amigo meu foi pregar numa igreja uma vez, e aí ele foi pregar, resolveram colocar o bolo aqui na frente. Você imagina o que aconteceu? Ele pregava e o povo olhando para o bolo. Ele pregando, o povo olhando para o bolo. Ele falou assim, meu irmão, eu tive que acelerar o sermão. Graças a Deus o bolo não está aqui. O bolo está lá. Mas celebrar hoje vai ser muito bom. Mas pensando dessa perspectiva, que igreja Deus planeja aqui para o 2º ano
da Comunidade Batista Brasileira de Orlando. E o tema de hoje é uma igreja irresistível. Irresistível, o nome já diz, é algo que nos fascina, que é impossível resistir, é algo que atrai. Irresistível é algo que nós não queremos perder. E isso vale para qualquer área. Por exemplo, ontem eu fui almoçar no Chili's, chega lá, quer sobremesa? Não quero. Aí ele me dá um menu. Aí você olha a sobremesa, aquela sobremesa, a foto é linda. Vira irresistível. É um brownie com sorvete em cima, né? Uma torre de chocolate com sorvete. É irresistível. Então, irresistível é algo que atrai, é algo que a gente não quer perder. Irresistível é algo com um incrível poder de atração. Mas eu quero pensar na perspectiva de uma igreja irresistível. E o Wayne Cordeiro, ele tem um livro com esse título, em que ele define igreja irresistível, que eu queria que você saísse daqui guardando essa tradução, essa definição que ele faz. Igreja irresistível é uma igreja que Deus ama abençoar e consegue usar de maneiras incríveis. Amém? Uma igreja irresistível é uma igreja que Deus ama abençoar e consegue usar de maneiras incríveis. Meu desejo e oração é que esta igreja seja essa igreja irresistível. Amém. Uma igreja que Deus ama abençoar e quer usar de maneira incrível. Os Estados Unidos não precisa de mais uma igreja. Se for só mais uma igreja, ele precisa de mais uma igreja. Igreja que faça diferença. E aí o Wayne Cordeiro também diz, eu gostei dessa expressão, que igreja irresistível é uma igreja que leva os anjos do céu a pedirem bis. Você pode imaginar uma igreja em que os anjos estão lá assistindo o culto, ou vendo a igreja funcionar durante a semana, e os anjos falam assim, mas queremos bis. Tem igreja hoje que faz os anjos bocejarem. Eles falam assim, dá para acabar logo? Essa igreja morta. A situação da igreja na América, no Brasil também, não é muito boa. Apesar de crescimento em algumas áreas. Por exemplo, durante muito tempo no século XX, a igreja ocidental perdeu espaço. Nos Estados Unidos, há igrejas estagnadas ou mesmo morrendo. A Convenção do Sul dos Estados Unidos estima que 80% das igrejas estão aí estagnadas ou morrendo. É muita coisa, gente. A Convenção do Sul, através da Lifeway, o seu departamento de recursos, fez uma pesquisa que indicou que há 4.000 igrejas fechando as portas por ano na América. Eu tive que ler de novo. Se eu não tivesse lido de uma fonte fidedigna, eu não acreditaria. É muita coisa, gente. 4.000 igrejas fechando as portas por ano. Entendeu? Porque igrejas que sentaram na inércia. Mas esse não é o plano de Deus. Deus planejou uma igreja irresistível. Mas também há boas notícias. Aqui nos Estados Unidos, como no Brasil, há igrejas impactando. Há igrejas crescendo significativamente. Há igrejas começando do zero e causando um grande impacto. Tem gente sendo atraída por essas igrejas. Aqui nos Estados Unidos, sempre que venho aqui, eu procuro na região de Atlanta, eu visito essas igrejas, porque eu tenho que aprender. Eu vejo as igrejas lotadas, tendo 5 cultos por dia, por domingo. 5 cultos lotados. Eu vejo essas igrejas fazendo diferença, atraindo. E eu olho para essa igreja aqui, quando eu vi o que aconteceu hoje de manhã lá em Lakeside, eu fico imaginando. Imaginava-se 40 pessoas, já chegaram 145. Entendeu? 2 cultos. Eu sei que a igreja aqui está empolgada com o trabalho com brasileiros. E eu digo a você, eu creio que essa igreja tem todas as possibilidades, já que é apenas o 2º ano, dizer assim, nós não queremos ser mais uma igreja. Nós, com toda temor diante de Deus, vamos dizer o seguinte, nós queremos ser a igreja. Queremos ser a igreja brasileira nesta região. Queremos fazer diferença. Queremos mostrar a graça de Deus, que é uma graça irresistível. O mundo precisa ainda de igreja. Volto a dizer, ela não precisa de mais uma igreja que queira manter a tradição.
Desde que eu me formei em teologia, que era estudante de teologia, eu amo pensar numa igreja que decide viver cheia do poder do Espírito Santo e fazer diferença. Amém. Porque eu creio, como diz Bill Hybels, que a igreja é a esperança do mundo. Amém. Eu creio nisso, eu amo, sempre amei o fato de imaginar o que Deus pode fazer quando uma igreja decide se entregar a Ele, dizer assim: nós queremos ser uma grande igreja. E hoje eu quero convidar você a nós voltarmos para ler um texto que nós conhecemos praticamente de cor, que fala do início da igreja, não só da igreja de Jerusalém, mas da igreja, como o pastor Lécio leu, que diz que Jesus prometeu: eu vou edificar a minha igreja. E no dia de Pentecostes ele iniciou essa igreja, ele criou essa igreja, deu início a essa igreja, que é a igreja de Jerusalém. E é uma igreja que você lê o texto, e eu desafio você a ler o livro de Atos todo, marcada por grandes sinais de vitalidade. Essa igreja atraía as pessoas. Só em um dia, você sabe, começou com 120 num dia, no primeiro culto. Terminou o culto com quantos, você lembra? 3.120 no mínimo, que eles arredondaram. Acho que é um bom começo. É um bom começo, porque Deus estava presente na vida daquela igreja. Eu quero dizer o seguinte, queridos, uma pergunta que temos que fazer é o seguinte: não temos que inventar a roda. Como é que vivia a igreja lá do primeiro século, que fez dela uma igreja irresistível? Leia Atos todos os capítulos de Atos, mas os primeiros principalmente. Como é que ela vivia? Nós devemos usar tecnologia, marketing, estrutura, tudo, mas isso Deus quer que a gente utilize. Mas a questão é, no que diz respeito a princípios, a maneira de ser, nós temos que voltar e perguntar como essa igreja vivia, porque essa igreja Deus abençoa. Não somos nós não temos o direito de inventar igreja. Nós não inventamos igreja. Nós não dizemos qual é a missão da igreja. Nós não dizemos o que a igreja tem que fazer. Nós buscamos na Bíblia e usamos isso. Eu quero então ler com você Atos capítulo 2. Abra comigo, querido irmão, Atos capítulo 2, os versos 37 a 47. Eu quero ler agora para pensarmos nessa questão da igreja irresistível. Vou ler esse texto como está na tela aqui. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Após o sermão de Pedro, Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para seus filhos e para todos que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Aí diz: louvando a Deus e tendo a simpatia ou caindo na graça de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém? Vamos orar mais uma vez. Deus de amor, nós nos aproximamos agora da Tua palavra com o seguinte compromisso: nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos ser esse tipo de igreja. Nós queremos ser essa igreja irresistível que o Senhor planejou desde o princípio. Nós queremos esses sinais de vitalidade aqui na CBBO, para impactar Orlando e toda a região. Usa cada irmão e irmã desta maneira, e que cada um seja a personificação desses princípios do Senhor. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.
O texto fala que é uma igreja irresistível, porque caía na graça do povo, ou contava com a simpatia do povo. E aí essa igreja irresistível, e há sinais. Eu vou dizer a você, sem idealizar, eu gosto de citar Jerusalém porque não era uma igreja perfeita, igreja que tinha problemas. No capítulo 6, a primeira grande crise na igreja. Então, vejam só, não vamos idealizar. Quem idealiza a igreja, dizendo que a igreja é perfeita, faz um desserviço. Não existe igreja perfeita, mas existem igrejas como essa, com sinais vitais do reino de Deus. Então, nós estamos falando de uma igreja imperfeita, com problemas, mas uma igreja que nesse primeiro momento já se abre para a obra do Espírito, e o Senhor, por meio do seu Espírito, produz os sinais. Esse texto fala de adoração, fala de doutrina, fala de comunhão, fala de ensino, fala de evangelização, não é isso? Fala tudo isso, mas eu quero pensar com vocês aqui sobre 4 sinais vitais de uma igreja que eu chamo de irresistível. E você vai acompanhar comigo. Primeiro sinal, pode colocar para nós aí. É uma igreja que pratica uma fé viva e não uma ortodoxia morta. Em outras palavras, é uma igreja que não está apenas apegada assim, nossa igreja tem o ensino correto e isso é o bastante. O ensino correto é essencial e inegociável. A nossa igreja tem a sua maneira de ser, a sua tradição. A Bíblia fala que existe a tradição boa, que deve ser mantida. Mas está dizendo que se esta jeito de ser igreja funcionando até certinha, mas se não houver uma paixão, não houver uma fé viva, essa não será uma igreja irresistível. Quando a gente lê o Atos, o que nós vemos, a paixão dessa igreja no sangue dessa igreja. Nós vemos o tempo todo, cada crente vivia empolgado com a sua igreja, com o que Deus estava fazendo. E eu quero dizer a você, quando eu falo de igreja aqui, eu quero dizer que essa igreja será tão viva quanto vivos forem os seus membros. Eu estou dizendo assim, igreja não é algo etéreo, é algo despersonalizado. É o seguinte, se você for essa igreja CBBO, de segunda a segunda, com uma paixão, vai ter diferença. A chave para o crescimento dessa igreja foi uma fé viva. Todo mundo olhava e falava assim, que igreja maravilhosa. A Bíblia diz que só tinha 2 grupos de pessoas naquela época, diz capítulo 5 de Atos, em relação à igreja. Os que se tornavam cristãos e aqueles que não queriam, mas diziam assim, quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se, porque dizia assim, é coisa séria. O dia que eu me converter nessa igreja, eu sei que eu vou ser também um cristão. Então um grupo que dizia assim, não tinha aquele grupo que dizia assim, mais ou menos, não. Ou o grupo servia ao Senhor, se convertia, ou os outros que não estavam na igreja, mesmo assim, respeitavam a igreja, porque viam a obra que ela fazia. E aí eu gosto de uma frase de um professor da Universidade de Yale, que ele diz o seguinte, tradição não é ruim, guarda aqui, tradição, o que é tradição? Tradição é a fé dos nossos pais, é o aprendizado, é a doutrina, é a base. O tradicionalismo deve ser rejeitado. Estamos entendendo? Tradição a gente segue. A Bíblia está cheia de as tradições dos nossos pais, dos apóstolos. Mas esse professor de Yale diz o seguinte, tradição, que é lado bom, é a fé viva dos que já morreram. Mas tradicionalismo é a fé morta dos que ainda vivem. Tradição é a fé viva dos que já morreram. O impacto ficou. Tradicionalismo é a fé morta de gente que ainda está viva. Então, tradição sim, tradicionalismo não. Burocracia não. Sabe, não, é assim, aqui a gente faz desse jeito, não. É uma fé viva. Eles praticavam. Uma pesquisa realizada em mais de 1000 igrejas, nos 5 continentes, conduzido por um instituto alemão, eles queriam saber quais eram as marcas das igrejas saudáveis, são as igrejas que tinham qualidade. E entre essas 8 marcas, eles falaram assim, não importa, nós entrevistamos membros de igrejas luteranas, metodistas, presbiterianas, igrejas independentes, igrejas batistas, todas. E queríamos saber quais eram as marcas de uma igreja que é saudável, de qualidade. Uma das marcas que eles descobriram é a seguinte, ele falou, um dos resultados mais interessantes das nossas pesquisas foi que o segredo das igrejas em crescimento depende do grau de paixão com que os membros vivem a sua fé.
Cada igreja que eles chegavam, luterana, batista, metodista, não importa, quando os membros viviam com paixão a sua fé, essa igreja estava crescendo, independente do estilo de culto, era muito mais a paixão das pessoas. Olha só essa igreja a paixão, se reuniam no templo, nas casas, louvavam, o coração era alegre, o culto era uma festa para eles, mas não era só o culto, que eles não reduziam a adoração ao culto. Essa igreja mesmo surgiu numa casa, começou numa casa, se reuniu na casa, e essa igreja tinha cultos inspiradores, mas tinha culto todos os dias na vida das pessoas. As pessoas saíam do culto para cultuarem durante a semana, e quando se encontravam, era uma alegria. Então, a paixão, primeira marca de uma igreja irresistível, pratica uma fé viva, uma fé com paixão. Se vocês tiverem uma fé apaixonada, as pessoas serão atraídas por esse evangelho, vão viver. Eles olhavam para a igreja primitiva e viam a paixão. Segunda marca, queridos, uma igreja irresistível promove relacionamentos saudáveis. O verso 42 diz que eles perseveravam na comunhão. Todos que criam, diz o verso 44, estavam unidos, tinham tudo em comum. Uma das coisas mais belas desse texto é a vida comunitária da igreja. Compartilhavam posses, refeições, suas vidas, havia um senso de comunidade. Eles estavam juntos no templo e nas casas. Fica imaginando aqui, queridos, eles gostavam de estar juntos. Tem igreja que o irmão não aguenta ver o irmão nem no domingo, quanto mais durante a semana. Mas o bonito, quando as pessoas gostam, eu sei que o brasileiro faz isso, gosta de estar juntos. Lá na nossa igreja temos grupos de homens e mulheres, e lá é o WhatsApp. Eles querem estar juntos, é networking, um indicando o serviço para o outro, eles se encontram. É um tal, irmão, o que eu sou convidado para churrasco, para jogar tênis, eu falo assim, não dou conta. Então, mas eles estão, queridos, aquilo roda, eles estão juntos. É assim, às vezes durante o dia, vamos encontrar hoje, já reservei a quadra. Vamos lá em casa hoje para o jantar. Eles querem estar juntos. E a comunhão, mas aí é o cuidado. Quando a comunhão é a preocupação com o irmão, não é só festa, é preocupação com o irmão, é oração, é ajudar a arrumar emprego, é emprestar um carro, é um cuidar do filho do outro. E eu sei que vocês precisam disso. E isso marca a igreja. O mundo olha numa sociedade como a nossa aqui, americana, individualista, quando vê essa brasileirada vivendo nessa comunhão, isso atrai. O Brasil, por exemplo, a melhor coisa que vai fazer, cada brasileiro que pousar aqui em Orlando tem que ser acolhido por vocês. Ele chega aqui sem saber de nada. Ajude esse camarada, porque você sabe, eles chegam aqui, às vezes não falam a língua, mas podem ser acolhidos. Nessa igreja havia comunhão, entendeu? E deu uma igreja onde as pessoas se amam. Deus tem prazer de abençoar. O Eire Cordeiro diz: onde houver relacionamentos sadios, o Espírito Santo se alegrará em comparecer. Então, segunda marca, uma igreja irresistível é uma igreja com relacionamentos saudáveis. E eu sei, o pastor Leste falou ontem já sobre isso. Não há fofocas, não a tesourar o irmão, nós vamos nos ajudar, nós somos diferentes, irmãos. A Bíblia fala, a Bíblia não mente, ela fala assim: suportando-vos uns aos outros em amor. É isso mesmo, suportar um ao outro. Não é o tempo todo, sabe por quê? Você dá suporte, é verdade, mas às vezes você suporta a diferença do irmão, ele suporta a sua. De perto ninguém é normal. Quanto mais a gente convive, vai aparecendo. Quem vive distante não briga, entendeu? Namorado que se vê uma vez por semana não briga, casa para ver. Vai ver 2 vezes, 3 por semana. Tem problemas, mas a gente sabe que a grande questão é que a gente quer viver nessa comunhão que o Espírito Santo abençoa, entendeu? É precioso ter o irmão na nossa vida. O Espírito Santo abençoa. Terceiro lugar, uma igreja irresistível é uma igreja, eu considero isso aqui muito importante, olha, vive na dependência do Senhor. A Bíblia diz aqui que essa igreja era marcada, tinha oração nessa igreja, tinha sinais e prodígios e tinha o temor do Senhor. Deixa eu compartilhar rapidamente esses 3 aspectos. Oração. Queridos, esse povo se reunia para orar o tempo todo, se dedicavam à oração. Nós temos que saber que nós podemos usar todos os nossos recursos humanos, mas tem que ser tudo que a gente faz na igreja precedido e permeado pela oração.
Porque senão a gente pode até alcançar resultado mais humano. Mas quando o resultado é de Deus, ele só vem por meio da oração. Deus escolheu a oração como canal por meio do qual ele vai abençoar a igreja. Se você orar é dependência de Deus, ele abençoa. Dá para fazer uma igreja sem Deus, dá para fazer. Dá para fazer uma igreja sem oração, mas não vale a pena. Porque você pode reunir, mas você não mantém. Mas a oração mantém. Então, nessa igreja havia oração. Eles sabem que a bênção de Deus vinha por meio da oração. Mais ainda, queridos, além da oração, havia poder do Espírito Santo. Diz a Bíblia que havia sinais e prodígios. Uma igreja, isso é para o nosso século ainda. Nós temos que orar pelos enfermos. Nós temos que orar por milagres. Nós temos que orar para a restauração de casamentos. Nós temos que orar por conversões. Deixar Deus trabalhar, queridos. E Ele faz. A gente só não recebe porque a gente não pede. O Senhor continua, Ele não mudou. Queridos, eu li recentemente, e eu concordo plenamente o seguinte, um autor falou o seguinte, que metade, falando da realidade americana, você poderia tirar o Espírito Santo de metade das igrejas americanas e eles nem sentiriam falta, porque estão dependendo só de tecnologia. Tem igreja que o Espírito Santo chega e tem que pedir permissão para entrar. Mas eu quero que a gente diga aqui, queridos, quando a gente canta, né? Tu és bem-vindo ao nosso meio. Deus bendito, eterno Pai. Ele, o Espírito Santo tem que estar aqui. Nós não podemos, Senhor, é teu Espírito. Porque o trabalho da igreja é de natureza sobrenatural. Eu já vivi o bastante para saber que as coisas da minha igreja só acontecem com o joelho dobrado. Quando eu vejo um casal, eu aconselho, mas eu dobro o joelho, porque eu sei que é o Senhor que vai restaurar. Vejam só, queridos, eu aqui, a bênção de receber carona de diferentes irmãos da igreja, é que cada um conta um pouco da sua história. Aí ontem eu vi a história do pastor Ricardo, né, contando um milagre de Deus. É o Rick. Tem o Rick Warren, tem o Rick daqui. É mais chique, entendeu? Naturalizou, Rick. Eu olho para ele e nem penso, eu falo assim, cara de americano? Afro-americano. Então, é o seguinte, queridos. Então, milagres. Vocês conhecem a história desse homem? Deus libertou das drogas. Deus libertou das ruas. Deus restaurou a vida dele. Foi o Espírito Santo. Então, Deus fez uma obra e está só começando, né, Rick? Só começando o que Deus está fazendo. O melhor de Deus está por vir. Aí hoje eu converso com outro irmão que tem um nome fantástico, Pet. Cadê o Pet? O Pet está lá. Eu conversando com o Pet. Outra história milagrosa, queridos. Aleluia. Entendeu? História milagrosa também, casamento, enfrentando luta, vivia lá no Brasil, longe de Deus, vivia nos bares, não dava valor à família, e Deus só queria se libertar, não conseguia. O Senhor libertou, o encontro dos casais com Cristo, e depois foi, e aqui na América Deus completou a obra, que ele se firmou. Bênção, queridos. Sabe por quê? Uma igreja irresistível vive na dependência do Espírito. Evangelização. Quem pode abrir os corações? Eu, Lécio, Deus. Deixa eu falar sobre evangelização, interessante. Recentemente se converteu uma executiva na minha igreja. Ela chegou e Deus faz coisas maravilhosas. Ela se converteu no primeiro culto que ela entrou. Quinta-feira, nem apelo eu fiz. Ela entrou na igreja, ela se converteu. E só para mostrar um pouquinho o background dela, o que acontece? Ela, de pais católicos, o pai e mãe já falecidos, ela, digamos assim, respeitando a religião dos pais, mas já longe disso. Mas com temor. Um dia vai conversar com o filho dela, e o filho dela diz que não cria em Deus, que era ateu. Ela falou, não. Ela falou assim, onde eu errei? Porque pelo menos ela tinha aquela religiosidade católica, ela ficou espantada. Na mesma hora, ela disse assim, eu tenho que buscar Deus. E nesse tempo, Deus vai colocando pessoas na vida dela. Ela falou que Deus pegou ela pelas duas coisas que ela não suportava. Vejam só. Ela não suportava crente. Deus colocou um personal trainer para ela cristão, e ela não gostava de praticar exercício físico. Então Deus falou assim, eu vou colocar na sua vida um personal trainer crente, e você vai ter que treinar com ele. E ele só ali com jeitinho, ela treinando na esteira e tudo mais, e ele falando de Jesus. E um dia falou assim, vai na minha igreja. Ela falou assim, vou nada, pensou com ela, vou lá,
Entendeu? Ele falou o horário de culto, domingo de manhã, tal horário. Sabe o que ela fez? Ela resolveu ir num dia, num culto que ele sabia que ele não ia, quinta-feira à noite. Falou, você acha que eu vou no dia que ele está lá, ele vai ficar no meu pé depois? Ela foi uma quinta-feira à noite escondida do André. Chegou lá na igreja, se converteu na quinta-feira. Glória a Deus. Aí ela se converteu. 3 meses depois, Solange, eu a batizei. Aí no dia de batismo ela convidou o filho para vir à igreja, porque ele é ateu, não quer saber de Jesus. E ele, por respeito à mãe, família muito estruturada, foi à igreja no batismo dela por respeito a ela. Ele chegou na igreja, gente, ele estava assim, ó. Sentou no segundo banco e ficou assim, dizendo assim, quero nem saber disso, né? E ficou lá. Eu só olhei ele e eu já conheço o Espírito Santo, falei, deixa o filho trabalhar. Ele foi lá um domingo, chegou depois do segundo domingo, terceiro domingo, daqui a pouco não cantou, primeiro domingo ele não cantou, ficou lá. E aí ela, segundo domingo ele já foi, já cantou, terceiro domingo já está com Bíblia na mão. Isso foi em setembro. Já começou a ir, daqui a pouco foi no retiro de homens, se inscreveu por conta própria, e ela querendo converter. Ele falei, Solange, não atrapalhe o Espírito Santo. Que mãe é o tal de querer ajudar o Espírito Santo, não deixa que o Espírito Santo faça a obra. Foi assim com você? E ela quietinha. Agora me procurou, quer cantar no coral. Falou, pastor, ele não se batizou, não quer cantar no coral. Vou passar para você, pode mandar, vou pôr no coral, pode vir para o coral. E aí eu vou falar de Jesus. Ele já me procurou nos primeiros dias, quer dizer, eles com receio de pastor, natural, quer saber? Agora a porta me abraça. Entendeu? Aí Deus está trabalhando na vida dele. Sabe por quê? Dependente do Espírito Santo, do Senhor, ele abre o coração. Amém. E eu tenho visto gente se converter assim, é obra de Deus. Glória. Outra questão, transformação de vidas. Quem muda ninguém, ninguém muda ninguém, é só o Espírito Santo. Casamentos à beira do divórcio. Dependente do Senhor que ele restaura. Filhos afastados do Evangelho, quem traz de volta? O Espírito Santo. Não somos nós, queridos. Então tem que ter oração, sabe? Tem que ter dependência do poder do Espírito Santo. E aí termina dizendo aqui nesse aspecto de dependência, temor a Deus. Em cada alma havia temor. Temor não é medo, temor é respeito. Uma igreja, isso aqui é absolutamente imprescindível. Deus não abre mão disso. Uma igreja abençoada por Deus é quando cada membro tem temor a Deus. Isso é respeito. Sabe, nós sabemos com o temor do Senhor que Ele é Deus, nós não somos nada. Somos filhos amados, sim, mas Ele é o Senhor. Então não vamos tratar as coisas de Deus relapsamente, mas é o temor, aquele temor que nos dá segurança, sabe? E aí essa igreja tinha reverência, tinha apreço, uma igreja que vivia temendo ao Senhor, tudo que eles faziam era marcado pelo temor ao Senhor, tratavam as coisas sagradas com respeito e o Senhor abençoava. E para terminar, uma igreja irresistível, é uma igreja que alcança a comunidade externa, eu até diria uma igreja focada nos de fora. Diz o texto que o Senhor, versículo 41, que acolheram a palavra e foram batizados. Verso 47 diz que cada dia o Senhor acrescentava à igreja os que iam sendo salvos. Agora eu quero dizer a você, estes versículos nos mostram que o crescimento acontecia não com os membros de braços cruzados. Quem é que acolhia a palavra? Acolhia a palavra por meio da pregação, do testemunho dos crentes. Então, embora a palavra evangelização não apareça aqui, como que as pessoas iam à igreja? Como que ouviam falar do evangelho? Na verdade, é uma igreja que estava focada nos de fora. Cada crente da igreja de Jerusalém vivia como João disse, nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. A maioria de nós que se converteu através de um amigo ou de um conhecido, se converteu porque olhou para a vida dele e ele transpirava esse amor de Deus. E ele no momento certo compartilhava a palavra. O André, personal training, ficou com a Solange, só todo dia uma gotinha da palavra de Deus no ouvido dela, até que o Senhor abriu o coração. É assim que acontece. Mas é uma igreja que está preocupada. Pedro prega um sermão, pessoas se convertem, 3.000 pessoas. Depois essa igreja vive o evangelho, prega o evangelho, e o Senhor acrescentava a igreja como fruto do trabalho de cada cristão. Queridos,
Vou dizer a você, sabe quem vai trazer pessoas para essa igreja? É cada membro dessa igreja. Nós pastores trazemos, mas nós temos um ou outro contato com o não cristão. Nós trabalhamos na igreja, no meio de crentes. Vocês estão o tempo todo na comunidade com as amizades com não cristãos. Falar do amor de Jesus, viver o amor de Jesus. E eu vou dizer a você, uma igreja irresistível é uma igreja com forte senso de missão. E aí o que acontece? Nessa igreja, eu sei que essa igreja é assim, cada membro sente-se confortável e sente um orgulho de convidar pessoas para frequentá-la. Pode imaginar que benção é isso? Você fala assim, eu posso convidar, eu quero convidar pessoas a vir à igreja, porque primeiro eles vão passar vergonha lá. E eles vão ouvir a mensagem que eles precisam ouvir. Que cada vez fala assim, essa igreja que eu posso trazer, em que as pessoas vão ter a mensagem de esperança que tanto precisam. Queridos, uma igreja irresistível. Diz o texto aqui, que essa igreja contava com a simpatia de todo o povo. E eu quero terminar dizendo o seguinte para você. Se queremos ser uma igreja irresistível, devemos desenvolver uma fé viva. Amém. Relacionamentos sinceros e saudáveis. Mostrar a nossa dependência do Senhor. E termos foco nos de fora. E lembrando daquela definição do N. Cordeiro, que uma igreja irresistível é uma igreja que Deus ama usar. É uma igreja que Deus ama abençoar, que quer usar de maneiras incríveis. E mais ainda, uma igreja onde os anjos pedem bis. Pode imaginar isso? Guarde no seu coração. Que nós sejamos esse tipo de igreja, com fé viva, bons relacionamentos, dependência do Senhor e uma preocupação com o não cristão. Que Deus nos abençoe. Amém? Quero orar por você agora. Deus de amor, faze de cada membro desta igreja um membro irresistível, cuja vida possa revelar, como Paulo diz, o bom perfume de Cristo. Amém. Que não são pessoas perfeitas, são pessoas falhas, mas que haja tanta sinceridade, tanta genuinidade na vida, que as pessoas sejam atraídas e que nós vejamos a cada dia nesta igreja sendo acrescentados aqueles que o Senhor salvar. Amém. Salva muitas pessoas, resgata das trevas como fruto do trabalho dessa igreja, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.